Oi, eu sou o Tortos, mas hoje isso não é importante, porque sabe aqueles filmes que parecem até que foi um delírio da sua cabeça, mas então você descobre que na verdade o filme realmente existiu? Pois então, Jack, a Mecânica do Coração é um desses exemplos, onde, uau, o filme realmente não foi um delírio, e nesse caso eu tenho que admitir pra você, que esse filme ele é meio estranho e às vezes bizarro, e eu queria estar exagerando, mas o filme ele já começa com a mulher grávida, no meio de uma nevasca ou algo assim, até que ela para nessa casa onde encontra essa mulher e esse gato, e bem, ela faz o parto da mulher grávida, afinal de contas já tava ali, né? Então por que não, né? O problema é que, bom, eles explicam mais na frente isso, porém eu vou ser precoce e já vou te falar logo agora. A criança nasceu no dia supostamente mais frio do ano, então ela nasceu com o coração congelado e por causa disso, a futura mãe do garoto coloca no lugar do coração dele um relógio. E sim, ele tem um relógio no lugar do coração. Aí eu disse futura mãe porque quem pariu ele abandonou o garoto. Por quê? Bom, isso aí você vai ter que imaginar, porque o filme ele não explica direito. Então eu vou chamar a mulher que fez o parto de basicamente mãe do Jack, porque assim como o pai é quem cria, mãe também é quem cria. O engraçado é que nesse meio tempo o filme já deve ter tocado pelo menos umas 3 músicas no mínimo. Mas beleza, uns anos se passam, o Jack agora tá com 10 anos de idade e doidinho pra conhecer o mundo e ver pessoas, além das 2 garotas e um velhinho que sempre tava por lá. O problema é que a mãe do Jack não gostava muito dessa ideia, porque digamos que como o nosso mano Jack tem um relógio no lugar do coração, algumas condições vieram juntos no processo, 3 em específico. Então por causa disso, ela diz que vai levar ele na cidade, mas o garoto tinha que cumprir essas 3 condições, sendo uma delas que ele não podia mexer nos ponteiros do relógio, depois ele não podia ficar estressado ou ter fortes emoções e principalmente ele não podia se apaixonar. Dito isso, eles vão pra cidade e em menos de 5 minutos a mulher perde o garoto e nisso ele simplesmente acha o amor da vida dele. E assim, eles literalmente começam a cantar e dançar do nada, como se já se conhecessem há anos. Eu nem preciso dizer que o garoto se apaixonou e quase morreu no processo. Aí quando ele volta pra casa, todo feliz das ideias, ele descobre que, ao que tudo indica, a garota que ele tinha conhecido literalmente agora há pouco, tá em uma escola, e adivinha só, ele quer ir pra essa escola. E apesar de ser contra por motivos que eu já expliquei mais cedo, a mãe dele acaba deixando ele ir. E bom, lá ele não encontra a garota, mas sim esse emo aqui, que também gosta dessa mina, mas diz que o Jack não pode gostar dela, já que se o emo gosta, só ele pode e mais ninguém. E assim, mesmo não tendo razões e nem necessidade de continuar ali, por algum motivo o Jack fica sofrendo naquele lugar por anos. E quando ele faz 15 anos, ele acaba se envolvendo em mais uma briga contra o emo, só que dessa vez ele fura o olho do emo com o cuco do relógio dele. E por causa disso acaba tendo que fugir da cidade para não ser preso. E agora tem uma parte do filme que é meio estranha, porque parece que tem um assassino atrás dele, porém esse assassino só aparece nesse trem e some nesse mesmo trem. E depois a gente nunca mais vê esse personagem na história inteira. Esse plot nem é mencionado de novo. Mas ainda nesse trem, o Jack basicamente conhece esse mano, que eu vou chamar de Elo Bigodão, por motivos óbvios. E por algum motivo, sabe-se lá Deus porque, Elo Bigodão compra a história de amor do Jack de ir atrás de uma garota que ele gosta e que conheceu lá na infância. E por isso, enquanto o meu mano do bigode tenta fazer os seus filmes, o Jack tá indo atrás da garota. E nesse meio tempo do filme, eu perdi as contas de quantas músicas foram tocadas e quantas vezes elas foram tocadas. Isso sem falar nas bizarrices que esse mundo desse filme já mostrou. Mas enfim, o Jack acaba chegando no circo onde estava sua amada paixão de infância e bom, lá ela se apresenta como cantora. E depois do show dela, acontece uma coisa que eu não sei o que é mais estranho. Se é o Jack entrar no camarim dessa garota sem ela tá lá, como se tivesse esse direito e fosse a coisa mais natural do mundo, ou se é o fato da garota levar isso numa tranquilidade como se nada que ele tivesse feito ali fosse absurdamente errado. O ponto é que para poder ficar ao lado da sua amada, o Jack acaba aceitando o trabalho de assustar as pessoas em algum tipo de montanha-russa. E pra ser honesto, a montanha se dá mais medo do que qualquer outra coisa. E no meio desse rolê todo, a garota que o Jack ama, que se chama Acácia, e eu espero não estar errando o nome dela. Enfim, apesar de parecer interessada no Jack, ela acaba dizendo que ama outra pessoa, e o coração dela, que não é mecânico, ama essa tal pessoa. E por um tempo o Jack acha que esse cara é o emo, mas depois ele descobre que na verdade ela amava o Jack lá do passado. Só que como ela tinha visão ruim, ela não reconhecia o Jack de agora, além de ter passado uns bons anos também. E eles mudaram um pouquinho, vai. Mas então com a ajuda do Bigodão, que tinha se dado muito bem por ali, tanto financeiramente quanto no rumo da paixão, eles fazem um teatro e bom, meio que o romance entre os dois começa. O problema é que além do Jack ter deixado a chave do coração dele literalmente com a garota, ele propõe para os dois basicamente irem embora, mesmo se terem dinheiro ou para onde ir, ou onde ficar pelo menos. E incrivelmente ela aceita isso. E quando ela tá no meio da última apresentação dela antes de ir embora, o emo finalmente retorna. E com isso ele basicamente aluga 3 triplex diferentes na cabeça da garota, fazendo ela largar o Jack.
E é claro que o nosso garoto depois disso tá indo quase de arrasta pra cima, afinal mais cedo ele deu a chave do coração dele pra ela, e ela foi embora sem ele e não devolveu essa chave. Então ele precisa correr pra casa pra poder ser salvo pela mãe. E enquanto isso a garota percebe que ficou com a chave, volta pro circo só pra depois ir atrás do Jack na cidade natal dele. Mas quando o Jack finalmente chega em casa, ele descobre que a mãe dele morreu de tristeza por ter perdido o único filho dela. Ou seja, nosso amigo Jack tava indo de base, não tinha jeito. Exceto que a Cássia chega nos momentos finais do garoto, porém ele recusa a chave do coração dele, afinal mesmo ela tendo voltado, ele meio que já tinha perdido tudo. Então, antes de ir embora de vez, ele finalmente beija a garota. E pode parecer um pouco besteira, mas o filme inteiro, sem brincadeira, o filme inteiro foi ele tentando beijar essa garota, mesmo sabendo que podia morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele beijou a garota e morreu. E o tempo basicamente congelou e ele começou a escalar a neve indo direto pro céu. Ou seja, ele foi de escalada pra cima. E o filme acaba desse jeito. Mas você deve ter percebido que esse vídeo ele foi mais pro lado do resumo. E eu decidi que eu queria mais resumir esse filme do que qualquer outra coisa. Porque pra ser honesto, eu não tinha muito o que comentar durante o tempo que eu tava assistindo o filme. Não tinha coisa que eu queria parar e falar, nossa, isso aqui eu quero falar sobre. E eu acabei achando que resumir o filme seria uma ideia bem melhor, tá ligado? Porque sendo honesto, só tem duas coisas que eu iria comentar durante o vídeo inteiro. Sobre o fato de que esse filme não para de ter alguma música, a cada 5 minutos deve ter alguma música tocando, ou às vezes até menos, acaba uma música e já vem outra em seguida. Eu acho que não tem 10 minutos de filme e tem música tocando. E nem são boas pra falar a verdade, e eu nem perdi meu tempo procurando a tradução delas, porque eu descobri não, né? Me falaram que as músicas elas são meio sus. Se é que você entende o que eu quero dizer, não é mesmo? Eu acho que de todas as músicas que tocou no filme inteiro, teve só uma que eu gostei, mas eu acabei nem querendo procurar tradução pra meio que não me arrepender de ter gostado da música. E também eu ia passar basicamente uma boa parte do filme tentando entender as bizarrices dele, porque sério, o filme ele tem uns bagulho assim meio bizarro. E meio que, sei lá, eles não explicam nada e não tem uma certa naturalidade, por assim dizer. E uma outra reclamação no geral que eu tenho pro filme é o fato de que o Emo ele tá na capa e ele parece um personagem mega importante e tipo de todos os personagens principais ele é um dos que tem o melhor design assim e ele não tem tanta importância, ele aparece no começo do filme e depois lá no final não faz muita coisa assim, tipo de grande impacto mesmo. E é isso, tá ligado? E o personagem que parece ser tão interessante não é tão interessante. E assim, baseado na post que eu fiz na aba comunidade, muita gente conhece esse filme, talvez não lembre tanto. E eu achei que resumir ele meio que dá uma liberdade maior pra você reassistir o filme e lembrar dele, sabe? Se você já viu ou não, ou se você não viu, é uma chance de você conhecer ele sem muitos spoilers, porque eu resumi muito, mas muito esse filme. O filme tem quase 2 horas e eu dei uma bela de uma resumida nele. Mas, como eu não quero parecer uma pessoa chata demais, apesar de eu ser um pouco chato, bom, teve duas coisas que eu gostei muito no filme. Os subtextos dele são muito bons, os subtextos, pelo menos os que o meu cérebro foi capaz de entender. E o final, porque no final das contas o personagem vai de arrasta pra cima, no caso de escalada pra cima. E o filme ele teve coragem de fazer isso. Poucos filmes têm coragem de fazer isso. Mas assim, eu acho que é isso. Se você chegou até aqui, eu só posso te agradecer. E se você puder comentar pudim, eu agradeceria. E eu acho que é isso. Se tiver uma próxima, eu te vejo nela.